Está lá na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Lira, né, e pode ser desengavetado, se é que já não foi, né, a reforma administrativa, né, que tudo se move à base do Centrão, lá no Congresso Nacional, né, que pode ter impacto justamente nas universidades também. A gente vai conversar com o presidente da DUR Sindical, que está conosco. Presidente Jairo Bolter, um bom dia, obrigado pela atenção conosco. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia Osíris, bom dia Sérgio, que estão aí bom dia, presidente, acompanhando. Agradecer muito esse espaço, a Band, que tem nos brindado aí com uma relação ao longo dos últimos meses, Osíris em especial, tem nos ajudado muito no nosso ciclo de debate Construindo Agora ou Amanhã, que é um debate que nós temos feito aí na Durgs em relação aos temas, problemas que a gente convive diariamente. Agora, dia 21 de novembro, Osíris, já está marcado o próximo, que é sobre a emergência climática e o papel das universidades e institutos nessa temática. Então, logo mais a gente vai divulgar as primeiras informações das pessoas que estarão conosco no dia 21. Sim, agradecer muito a tua parceria, Osíris. Sim, é um importante espaço de debate que vem sendo construído, já bem marcado, com vários temas. Falar um pouquinho da reforma administrativa, de que forma ela pode impactar diretamente as universidades, o que está incluído nesse texto que está na gaveta do presidente da Câmara? Bom, nós temos dito duas coisas centrais, né, Osíris, desde o ano passado. A reforma administrativa que está lá na gaveta da Câmara, ela foi derrotada no dia 30 de outubro de 2022. A população brasileira disse não a esse projeto. Porque para nós sempre dissemos que a reforma administrativa não era uma reforma, é a destruição dos serviços públicos. E nós vamos tentar explicar para vocês por que nós estamos defendendo que nós precisamos avançar no serviço público, na qualidade do serviço público, na gestão de qualidade dos serviços públicos, e aquela reforma que está sendo proposta lá é ao contrário. Ela desengessa o Estado, ela retira do Estado o seu poder de fiscalização, de controle, ou seja, ela retira alguns pontos centrais que estão no nosso Estado desde a Constituição de 88. Em especial, por exemplo, a estabilidade dos servidores públicos. Estabilidade que foi dada aos servidores públicos em troca de direitos que o Estado não conseguiria pagar, tal como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e outros direitos que servidores públicos não têm, em detrimento da estabilidade. Mas a estabilidade também, ela garante que os servidores públicos enfrentem muitas coisas que podem prejudicar o Estado. Por exemplo, a corrupção. Nós vimos ao longo dos últimos anos servidores públicos concursados que conseguiram, graças à sua estabilidade, barrar ações de corruptos dentro do Estado brasileiro. E isso não acontece somente em nível federal, isso acontece em nível federal, municipal e estadual. Ou seja, agentes de fiscalização, se não tiverem estabilidades que ficarão na mão de negócios políticos, será um prejuízo enorme para a sociedade brasileira. Uma vez que os negócios políticos que perpassam, que circundam a teia do Estado, eles vão ditar as regras. Se nós não tivermos, por exemplo, concurso público, se nós não tivermos, por exemplo, estabilidade dos servidores públicos. Então, vamos imaginar uma empresa terceirizada, como que vai contratar um enfermeiro para atender no hospital, um professor para atender na escola, e de que forma ela vai atender? E de que forma ela vai contratar essas pessoas para atender? Essas pessoas ficarão na mão de empresários que circundam o Estado, que muitas vezes têm empresas de fachada que ajudam a financiar as campanhas eleitorais. Sim, presidente. Então, para nós, a retirada da estabilidade dos servidores públicos, que é central naquela proposta lá, ou seja, que eles dizem que é para desengessar o Estado brasileiro. Para você ter uma ideia, não sei se vocês acompanharam ao longo dos últimos anos o debate sobre o número de servidores públicos no país. Sim. O Brasil, ele tem 12% do total de trabalhadores são servidores públicos. A média mundial é 21%. Então nós estamos atrás de países como Portugal, Espanha, que tem, por exemplo, 15%, 17% e 16%. Nós estamos com 12%. Então nós não temos um Estado engessado, como tentam nos dizer. Ao contrário, nós temos poucos professores, nós temos poucos enfermeiros,
poucos médicos, nós temos poucos brigadianos, nós temos, ao contrário, um Estado engessado e sim com uma casta de servidores públicos que sugam o Estado. Aí sim nós estamos falando, por exemplo, de um problema, como que a gente ataca as desigualdades salariais dentro dos serviços públicos. Sim. O que a gente vê recentemente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, são professores sem reajuste salarial e servidores de outros entes do Estado ganhando reajuste salarial de 15%, 20%. Presidente? Então, este é o real problema. Sim. E este problema nós temos que atacar. Não é retirando a estabilidade dos servidores públicos para que os políticos, os prefeitos, os governadores e presidentes possam ter o poder de demitir servidores públicos que estão acima da cota de pagamento de folha. Então, por exemplo, como é que o servidor público vai ser contratado? Nós precisamos de servidor público no posto de saúde, na escola. Como é que a gente vai contratar essas pessoas? Com empresas, terceirizando, e você sabe que isso é muito mais caro. Então, nós precisamos sim barrar essa reforma que já foi barrada em 2022, não avançou, nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos barrar na eleição, inclusive, e agora ela virou, infelizmente, o Osiris falou aqui, do Centrão, né? Ela virou uma moeda de troca. Sim. Agora, presidente, no caso... essa proposta... O senhor está me ouvindo? De tão ruim... Sim. Presidente, no caso, no texto que está lá, prevê a contratação de professor para a universidade sem concurso público? Existe essa possibilidade? Ele impede a existência de concurso. O impedimento da existência de concurso, tá? Ou seja, quando o professor não tem mais possibilidade de fazer concurso e tem necessidade de professor, por onde a gente vai contratar? Por exemplo, como é que são contratadas merendeiras no estado do Rio Grande do Sul? Em alguns estados, alguns municípios que não tem mais concurso público. São empresas. Eu há pouco vi aqui uma notícia de uma empresa num município aí que deu calote nos merendeiros e não paga a folha. Não paga os servidores, trabalhadores e trabalhadoras. Sim. Então, por exemplo, essas terceirizações que acontecem dentro da saúde, dentro da educação, elas são, de certa forma, um problema enorme. Hoje, por exemplo, nós temos em Porto Alegre, que é a capital dos gaúchos, a maioria dos professores municipais, eles são temporários, eles não são concursados. Então, isso desestabiliza a escola, porque hoje é um professor que vai lá na comunidade, se integra. O ano que vem pode ser outro, e assim por diante. Então, nós temos um servidor público fragilizado e um negócio muito forte em relação a como que se contratam essas pessoas. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que é arriscado nós aprovarmos, por exemplo, essa reforma. Nós precisamos dos professores, nós precisamos dos enfermeiros lá na ponta. Como que a gente vai fazer se a gente não puder fazer concurso público? O servidor vai ser preciso. Nós precisamos fazer com que a máquina pública se movimente. O impedimento, por exemplo, do concurso público, que é uma das questões centrais na reforma, ele impede com que a gente selecione as pessoas com critérios específicos. Então, por exemplo, a ministra da Gestão tem dito que uma das reformas que precisa ser feito é melhorar o ingresso das pessoas no serviço público. Por exemplo, hoje nós temos estabilidade, mas nós não somos passíveis à demissão. Nós podemos ser demitidos se o servidor público descumprir algumas regras básicas do seu trabalho. Ele pode ser demitido. Tem PAD, que é um processo administrativo que leva à demissão do servidor público. Presidente. Então nós temos isto. E isto serve sim para tirar aqueles elementos, os maus elementos do processo. Agora, nós não podemos imaginar que 60% ou 70% dos professores de um município não tenham estabilidade. Eu vou te dizer por quê. Porque hoje, se tu for para dentro das universidades, e é um caso que nos afeta, grande parte dos cursos da licenciatura, que são professores que vão trabalhar, eles não têm alunos. Os jovens não querem mais ser professor. Porque são desestimulados, ganham pouco, e imagine se nós tirar o que resta ainda de bom do professor, que é a estabilidade.
nós não vamos ter professores. Sim. Principalmente professores de qualidade, Sim. que nós precisamos e carecemos. Presidente, então, o Sérgio Stock tem uma questão para o senhor aqui. Por favor, Sérgio. Presidente, eu quero aprofundar um pouco esse tema da estabilidade com o senhor, porque, primeiro, há uma percepção na sociedade, claro que isso é percepção e não se deve generalizar, de que a estabilidade traz um certo acomodamento. A pessoa faz o concurso em qualquer área, isso vale para qualquer área, e se acomoda ali porque se não fizer nada errado, não descumprir uma regra básica, como o senhor citou, nada vai acontecer e está com a carreira garantida e o emprego garantido também. Aí eu lhe pergunto, a estabilidade da forma como a gente tem hoje, que ela é generalizada para todas as carreiras, evidente que em algumas carreiras não há o que discutir, é necessária estabilidade, mas da forma como está hoje, ela não é danosa para o próprio profissional que se acomoda demais e às vezes até se frustra com a carreira? Sérgio, nós temos vários passos que a gente pode, por exemplo, dar ao servidor estímulo. Por exemplo, o próprio plano de carreira. Servidor que fica, assim, como você está dizendo, no canto e não tem muito interesse pelo trabalho, primeiro porque ele está passivo de demissão, esse cara. Se ele atender mal a pessoa lá no posto de saúde, se ele, 2, 3 vezes que a pessoa chegar lá e for atendida mal, faz uma denúncia, e essa denúncia pode virar, assim, um PAD. O professor também pode sofrer um PAD se estiver descumprindo as regras da sua carreira, do seu trabalho, ou seja, se estiver acomodado. A questão central é, por exemplo, se a pessoa se acomodar no serviço público, ela não tem progressão de salário, por exemplo. Então, isso, por si só, um plano de carreira que fomente a autoestima do servidor público, e muitos lugares têm isso, os servidores públicos vão avançar no seu trabalho diário. E existe um estigma muito forte que o servidor público, ao entrar no serviço público, ele acertou na Mega Sena, ele não precisa mais fazer nada. Ele acertou, entrou e agora não sai mais. Ele sai. Se ele descumprir as regras, ele sai. Segundo, se ele não trabalhar, se ele não cumprir as suas obrigações, ele é passível sim de demissão. Essa é uma questão extremamente importante que pode ser colocada em discussão, inclusive. A estabilidade do servidor público é para garantir uma mínima defesa dele, não que ele está 100% intocável, que as pessoas não podem tirar um cara que não está trabalhando. Podem e devem. Então, ele precisa ser fiscalizado, ele tem chefias, as chefias fiscalizam os servidores públicos. Então, essas questões eu acho que é extremamente importante serem colocadas. A estabilidade não é 100% que o cara nunca vai sair. Claro. Isso está errado, isso não é assim. Ele tem o PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que pode botar ele para a rua, inclusive. A Durdes já começou, presidente. A Durdes já começou a trabalhar junto à bancada federal gaúcha para alterar texto ou corrigi-lo? Não, nós desde o ano passado, Osiris, da forma como está a reforma administrativa proposta pelo ex-ministro da Economia, pelo projeto que destruía realmente a estrutura do Estado brasileiro, ela, para nós dissemos desde o início, não tem como ajustar o que está colocado lá, não tem o que retirar, não tem como nós fazer uma proposta diferente para minimizar o impacto dos servidores públicos, dos serviços públicos. Ela é uma proposta que está reta e clara, é tirar o poder do Estado brasileiro de gestão, ou seja, de fiscalização das coisas. Por exemplo, o cara da Receita Federal que barrou as joias. Se ele não tivesse estabilidade, ele teria sido demitido, tá? Na hora. Então, essas coisas para nós não tem como nós ajustar. Nós fizemos um movimento, nós temos dito e estamos dizendo a grosso e bom tom que a reforma administrativa que está lá na mão do Lira, na mão do Centrão, que virou barganha nesse país, ou seja, que quando um grupo político quer alguma coisa para dentro do governo, vai lá e apresenta como possível de votação, ela é a destruição do Estado brasileiro. E nós acreditamos sim que a atual composição do Congresso Nacional, junto com o atual governo, que é defensor do Estado, defensor dos serviços públicos, sim, não vai avançar nesse contexto que está colocado. Não vai adiante, porque ela é contraditória a tudo que a gente fez em 2022, quando a gente elegeu um novo projeto político no país.
Então, nós temos nos movimentando, nós nos movimentamos o ano passado, continuamos nos movimentamos, mas desde o início nós dissemos, não tem como fazer remendo nessa proposta. Essa proposta tem que ser desconsiderada e se é necessária uma nova, que parece que o governo está discutindo com a ministra da Gestão, ela precisa ser construída com trabalhadores juntos, inclusive. E nós estamos fazendo essa discussão com o governo atual. Sim. Presidente da DURC Sindical, Jairo Bolter, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Vamos permanecer acompanhando esse tema, essa pauta que impacta a todos. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato. Grato pelo espaço, estamos à disposição aí. Forte abraço.